Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais uma lição de discipulado. Alguns percalços, mas Deus nos concede a vitória mais uma vez de estarmos aqui. A lição de hoje que vamos estudar é a lição de número 3. Quem é Jesus? O texto bíblico se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 8, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meditação se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 17 ao 20, que diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que estão acompanhando, que irão acompanhar esse vídeo de discipulado. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos, abra nossas mentes para que possamos conhecer mais da tua palavra, Senhor. Abençoa esta aula, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta aula de hoje, quem é Jesus? É a aula central desta revista, é a aula principal, que vai falar do personagem principal, da pessoa principal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de tudo, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Tudo na Bíblia converge para Jesus, e tudo que fala de Deus tem que convergir para Jesus, porque ele é o principal. Embora o estudo acerca do Filho de Deus seja elaborado sempre a partir do seu nascimento, a proposta dessa lição é abordá-lo do ponto de partida das profecias. Então nós vamos falar desde quando foi profetizado da vinda de Jesus. Na introdução diz assim: toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se, de emitir sua opinião e de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade. Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdera tal condição. Quando Israel foi levado cativo, primeiro as 10 tribos, né, isso começou em 700, mais ou menos 700 antes de Cristo. Desde já,
os havia advertido que procedesse como as demais nações, assim como as desapropriara para Israel ocupar o seu lugar, de igual forma ele faria com o povo escolhido. Então, como nós estudamos na lição passada, por desobediência, tanto Israel como Judá, eles foram levados cativos por não obedecer a Deus. E desde então, eles ficaram sendo servo. Mesmo quando os persas, que foi o rei Ciro, ordenou que eles voltassem para Jerusalém, reconstruíssem os muros, o templo, o altar, mas eles ainda continuaram servindo, depois para os gregos, depois para os romanos, e eles continuaram servindo. Como nós estudamos na lição passada, apenas em 1948, de 700 antes de Cristo até 1948 depois de Cristo, que foi criado o Estado de Israel independente e soberano. Todos esses anos Israel não teve soberania por causa da sua desobediência a Deus. E por causa dessa servidão, Israel ele esperava um Cristo que viesse libertar ele dessa servidão. Mas Jesus ele veio para libertar Israel, mas principalmente do pecado. E eles não aceitaram Jesus, não o receberam. Então nós vamos falar desse Jesus que veio para salvar o que se havia perdido. Tópico 1. O Filho do Homem. A primeira profecia acerca do libertador se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Adão e Eva pecam, Deus diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está a primeira profecia acerca da vinda do libertador, daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente aqui, ela prefigura o próprio Satanás, que Jesus viria para esmagar a cabeça de Satanás. Isso é o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, já a profecia acerca de Jesus. A segunda profecia acerca do libertador. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, Moisés profetiza ao povo que viria um que esse sim eles ouviriam, porque muitas das vezes eles não ouviam Moisés. E no Evangelho de João capítulo 12, e versículo 48 diz que aquele que me rejeita a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa há de julgar no último dia. Então, a palavra julga. João, no Evangelho de João, capítulo 3, diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, Moisés profetiza e diz que viria um que eles dariam ouvido. Mas aquele que não desse ouvido, a palavra o julgaria e o condenaria. Tópico 1, o subtópico 1.3. O Filho do Homem, o último Adão. Aqui diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido. Então, o Filho do Homem é alguém enviado por Deus que se identifica com a humanidade. Por isso que, em alguns momentos, Jesus é identificado como o Filho do Homem, porque ele se identificou com a humanidade. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e choveu e produziu fruto na terra. Então,
Elias foi um filho do homem, foi um especial mandado por Deus. E mesmo tendo as mesmas paixões que nós, ele orou e Deus cessou a chuva. E ele orou de novo e Deus enviou a chuva. E aqui identificando Jesus como o segundo Adão, em Romanos também, a primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se ao enviado de Deus como o último Adão, que tem poder e legitimidade de representar a humanidade, tal como o primeiro Adão o fizera no jardim do Éden. Assim como aquele era homem, este último também o é. Então Jesus era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. A diferença de Jesus para Adão, a diferença entre ambos é que o primeiro sucumbiu ao pecado, se rendeu ao pecado, à tentação. E o último, embora em tudo tenha sido tentado, ele não pecou, ele não se rendeu, ele suportou. E é justamente isso que ele, ao mesmo tempo em que se identifica conosco, se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar. Então, se ele se identifica por se ter feito carne, por ter encarnado, por ter sido tentado, ele se diferencia de Adão por não ter pecado, não ter sucumbido. Essa é a diferença. Se por um lado ele se identifica conosco, por outro lado ele se diferencia por ser puro, ser santo, não ter pecado. Tópico 2. O Filho de Deus. Subtópico 2.1. A pré-encarnação do Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, aqui é a prova cabal que Jesus é Deus. Porque no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, antes de Jesus nascer, ele já existia, ele já estava com Deus. E o Verbo era Deus. Está se referindo a Jesus, que ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Tudo foi feito por Jesus. Não tem isso que Deus fez uma coisa, Jesus Pai, Filho e Espírito Santo fez tudo em conjunto, eles operam em conjunto. E todas as coisas foram feitas por ele, tudo foi feito por ele. Jesus é Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus já existia desde o princípio da eternidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é tudo. Então, aqui a chamada pré-encarnação, ou proto-evangelho, ou prólogo. O proto-evangelho não, o prólogo. Prólogo pró é antes, e logo é fala. É o que foi falado antes. Antes de tudo, ele já estava. Ele já existia. Antes da terra existir, Jesus já existia. Antes do universo, Jesus existia. Ele é o princípio da existência. Não existiu antes dele. Não existiu antes. Alguém diz que Jesus existiu no seu nascimento. Tem várias vertentes que nós não vamos... o tempo não permite, e o alvo não é esse. O alvo aqui é dizer quem é Jesus, para que você saiba que Jesus é Deus. Não tenha dúvida, Jesus é Deus, ele é o próprio Deus. Antes dele, nada do que foi feito se fez. Não existiu nada antes dele. É glorioso pensar no fato de que, mesmo com toda essa importância de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo o princípio da existência,
Jesus se fez carne, se fez igual a nós e habitou entre nós. Ele desceu, ele deixou o esplendor da sua glória e habitou entre nós. Se fez homem. Ele se deixou, ele desceu do seu trono, ele se fez do tamanho de nós. Ele se diminuiu para estar no meio de nós. O nascimento do Filho de Deus. Suas descrições contrastam com a pompa e as grandiloquências humanas. Quando falaram para o rei Herodes que Jesus tinha nascido, que o rei tinha nascido em Belém, eles ficaram todos duvidosos, porque esperaram um Jesus que viesse grande esplendor e glória para libertar os judeus, para fazer uma grande guerra. Mas a batalha que Jesus veio vencer é outra. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu lá em Belém. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se cada um da sua cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia e a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, quando eles subiram para se alistar, Maria estava grávida, e lá em Belém, ela dá luz a Jesus, numa manjedoura. O significado de ser filho de Deus. Em um dos seus embates com os religiosos de sua época, ao utilizarem a figura de Abraão, inquirindo Jesus ser, ele achava-se mais importante que o patriarca, o mestre respondeu que Abraão ansiou vê-lo atuando e que pela fé viu e tendo por isso se alegrado. Em João capítulo 8, versículo 53 a 58. Então eles chegam e perguntam para Jesus: És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Que fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorificará é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Então eles ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus, ele estava falando que Abraão ansiava ver ele fazendo, botando o seu ministério em prática. E disseram: pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele é o eu sou. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus, ele não se omitiu disso. Ele falou que ele era Deus. Ele falou que ele e o Pai eram um só. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe mais outro mediador. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Abraão.
O único mediador ante o homem e Deus é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. É a Ele que nós devemos clamar. Ele é o único mediador. Agora aqui, continuando aqui, falando da infância de Jesus. Tópico 3, Jesus de Nazaré. A infância e adolescência e juventude de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo 39 e 52. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e fortalecia em espírito e cheio de sabedoria e graça de Deus. E estava sobre ele, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então aqui, depois que Jesus foi apresentado, ele foi orado, foi circuncidado, eles voltaram para Nazaré para cumprir a palavra. E todos os anos eles voltavam para Jerusalém. E com 12 anos eles foram para Jerusalém e os seus pais voltando, Jesus ficou para trás e eles ficaram desesperados procurando Jesus. E quando eles voltaram a Jerusalém, Jesus estava entre os doutores. E todos ouviam e admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Jesus, ele era sujeito ao seu pai e sua mãe. Ele obedecia. Isso aqui é um exemplo para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele era sujeito aos seus pais, ele obedecia aos seus pais. E Jesus continuou desenvolvendo. A partir dos 12 anos de idade, a Bíblia não relata mais nada sobre Jesus. Tudo que vem, todo comentário que vem sobre Jesus depois dos 12 anos até os 30 anos é apenas achismo. A Bíblia não dá respaldo nenhum de comentários que ele ressuscitava animais, passarinho. Isso é tudo falação. A Bíblia só fala dos 12 anos que ele desceu para Jerusalém, ficou para trás, depois seus pais o encontraram. E depois, aos 30 anos, Jesus reaparece sobre Jesus. Jesus apresenta-se a João Batista no subtópico 3.2. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 17. Então veio Jesus a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, ele se batizou para dar o exemplo. João queria se recusar, irmãos, porque João sabia o lugar dele. Ele sabia de quem se tratava. Quando Jesus aparece, João grita: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou: olha, esse é aquele que eu falei que viria, que eu estava preparando o caminho para ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo
13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Então, João é o último dos profetas. João é o último dos profetas. O que aparece depois é dom de profecia, não profeta. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 ao 34, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu lhe dizia, e que todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, e a graça veio por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Alguém insinuava que João era o Cristo, ele falou: não, eu não sou o Cristo, não. Aí ele falou, e perguntaram: então o que? És tu Elias? E disse: não, não sou. És tu profeta? E respondeu: não, nem profeta ele quis dizer que era. E disse: pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz que é de ti mesmo? E disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então eles inquiriram de Jesus, de João, perguntando quem era ele, para que eles levassem para aqueles. Mas talvez eles estavam ali tentando jogar João contra Jesus. Mas João falou: não, eu não sou Cristo, não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Endireita os vossos caminhos para a vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, a partir daqui, Jesus desenvolve o seu ministério. Ele começa a recrutar os seus discípulos, e as demais lições elas vão desenrolar aqui sobre o ministério, sobre os feitos de Jesus. João falou que se fosse escrever tudo o que Jesus realizou, nem todos os livros do mundo iria caber. E quem sabe nem todos os pendrives, os chips do mundo iria caber os feitos de Jesus. Então, a próxima lição, a lição de número 4, nós vamos falar sobre o caráter de Jesus. Nós que estamos servindo a Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Então, nós temos que nos espelhar no caráter de Jesus. Jesus, em tudo ele deu exemplo. Se alguém querer dizer que Jesus não foi filho de Deus, ou Jesus foi só um profeta, um rabino, não existe terceira opção. Ou Jesus é o filho de Deus, ou ele mentiu. E nós sabemos que Jesus é Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Continue acompanhando esse discipulado. Na próxima lição estaremos falando sobre caráter, e aí vamos continuar falando sobre Jesus, e aí nós vamos nos moldando o nosso caráter com o caráter de Cristo. Nós vamos aprender com Jesus, aprender com a sua palavra a servir a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa aula. Apesar das dificuldades, o Senhor nos deu vitória. Continua abençoando cada um dos teus filhos, meu Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.